Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo para mais uma live do canal. A live de hoje é muito especial. Vou esperar a galerinha entrar para a gente interagir e todo mundo acessar a live, tá? A convidada de hoje é a Juliana Jardim. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela para entrar para a gente iniciar o bate-papo de hoje. Aguardar a galerinha entrar. Tatá, seja bem-vinda. Adorei a sua pergunta, aliás. Ó, ajudou muito essa pergunta, hein? Será o pessoal acessar, dar uma entrada aqui na live, né, para começar o tema. E para quem não me conhece, também vou me apresentar um pouquinho, né? E a Juliana também vai ter a oportunidade de se apresentar aqui para quem tá chegando agora. Enquanto isso, vou beber uma água. Mas oi, Gabi, tudo bem? Entrou novamente aqui, né? Gente, pra quem é novo aqui, né, nessa coisa de live e tudo mais, é normal a gente demorar um pouquinho pra começar o assunto, pra chamar a galera, pra quando realmente começar o assunto, todo mundo tá aqui participando e não perder nada, tá? Então eu tô dando esses minutinhos pra todo mundo acessar, pra inclusive a Juliana também acessar a live, pra eu poder convidá-la e a gente dar início ao bate-papo de hoje, tá bom? Se vocês quiserem mandar já perguntas, pode mandar, tá bom? Isso vai ajudar bastante. Mandar alguma dúvida, alguma citação, pode citar aqui, tá bom? Que eu vou adorar. Mais gente entrando. Marili, seja bem-vinda, boa noite. Seja bem-vindo todo mundo que tá entrando, acessando a live. A Ju acabou de entrar, eu vou convidar ela para participar da live, tá bom, gente? Marili. Ver quem mais entrou. Gente, enquanto tu vai conectando, eu gostaria de saber se o som tá bom e a imagem tá boa para vocês aí de casa. Tá conectando da Ju. Denis Bezerra entrou, seja bem-vindo. Elinha entrou também, seja bem-vinda. Tô aguardando a conexão da Juliana aparecer aqui a imagem dela. Acho que Ô, o Gu, sinal você tá vai. um pouco baixo. Tô escutando só o som dela e tudo. Denis colocou salve Zona Leste na área. Ai, que bom, hein?
Todo mundo Bom, está aqui acompanhando. Seja bem-vinda. Tia Gláucia, seja bem-vinda. vocês estão Rafa conseguindo? também entrou na live. Ju, tá me escutando? Tô. Eu tô te escutando, mas não tô te vendo. Tá carregando a sua imagem. Pera aí, então. Tá. Vini Silva, seja bem-vinda. Vou aguardar a Juliana aparecer aqui pra gente dar início, tá, pessoal? Falha Lari, assim na conexão, é super normal. Oi, tentar entrar pelo outro celular. E aí você faz o tá contato bom. de novo, né? Tá bom. Te chamo novamente. Ok. Erros técnicos acontecem, gente. Até na live dos famosos acontece. Aqui também acontece. Ai, ai. Para quem tá entrando agora, eu tô tentando fazer a conexão com a Juliana pra gente dar início pra live de hoje, tá bom? Deu um probleminha com a internet dela, mas eu vou tentar novamente essa conexão. Você vai lá acessar a live novamente. Ah, Vilha colocou assim. Até na CNN acontece erro técnico, fica tranquilo. Ah, obrigada pela compreensão. Realmente, isso acontece em todos os lugares, né? A gente não espera, mas acontece. Ela tá tentando novamente. Enquanto a Juliana não acessa a live aqui, pessoal, vou me apresentar para quem tá chegando agora. Tem uma galerinha nova que eu não conheço. Então, eu vou dar início à minha apresentação, pessoal. Eu sou a Larissa, sou a criadora desse canal da Pedagomania 4. Sou recém-formada em pedagogia, né? Eu dei início a esse canal esse ano, em janeiro. Em janeiro também eu fui recém-contratada como professora, então eu sou professora da educação infantil, turma de 4 anos, maternal. E como eu sempre gostei de debater os assuntos sobre educação, essa troca, eu sempre achei muito valiosa essa experiência que eu tinha muito na faculdade, né? E quando acabou isso, eu senti muita falta desses momentos, dessas trocas, desses diálogos, desse debate que a gente na faculdade acaba tendo mais contato, né? Então eu decidi criar Pedagomania. Nisso eu criei a página Pedagomania para compartilhar minhas ideias, as experiências e tudo que me inspira também. Então eu acho legal esse meio de comunicação, né? A gente poder realizar trocas de experiências e de saberes também, né? Então hoje eu convidei a Juliana para a gente falar sobre o construtivismo na educação infantil. E é um tema muito abrangente. Eu gostei bastante das perguntas que o pessoal mandou. E eu vi realmente que não só eu, mas muita gente ainda tem muitas dúvidas, né, sobre o construtivismo, como ele funciona no Brasil, se essa teoria realmente funciona, né? Tem escritores, né, que criticam, tem outros ai, como fala? Esqueci o que eu ia falar. Tem outros que apoiam o construtivismo, né? Então tem muito esse debate do construtivismo. Então hoje é um bate-papo mesmo entre uma estudante e uma recém-professora, tá, gente? E vamos ver o que vai dar. A Ju tá tentando conectar novamente. Eu acho que o sinal dela tá um pouquinho fraco. Quem tá entrando aí, seja bem-vindo, pessoal, que eu vou conseguir agora falar um de cada um. Seja bem-vinda. Ju? Ai, ó, Maria, eu tô te escutando. Você tá com. Você tá no 3G? Ou.
O sinal tá muito fraco, amiga. Agora eu não consigo. Opa! Ju, tá me ouvindo? É normal. O som tá saindo muito perfeito, assim, mas não tá. Só a imagem não tá aparecendo aqui pra gente. Maria Carolina entrou aqui na linda orgulho da proa. Fico feliz por isso, né? Realmente eu tive muitos professores que me inspiraram também a criar esse canal de hoje, né? Esse meio de comunicação aqui. Gente, eu tô ficando nervosa, meus professores. Aqui na live eu tô ficando até nervosa, gente. Fabi, seja bem-vinda, Fabi. Aê! Apareceu! Oi, gente, tudo bem? Aê! Tá Amiga, ok? o som pra mim tá ok, a imagem tá bom. Pessoal, pra vocês tá ok a imagem, o som? Coloca aqui embaixo pra gente saber, por favor. Ah, então foi. Eu acho que foi, Ju. Ju, você se apresenta pro pessoal que chegou agora, tem gente entrando, você se apresenta um pouquinho? Bom, eu sou a Juliana, eu sou estudante do terceiro ano de pedagogia. Eu escolhi fazer pedagogia na verdade, nunca se responder essa pergunta, porque só foi. Ela me escolheu. E, enfim, eu estou no primeiro semestre e eu vou conversar com você um pouquinho sobre construtivismo. Eu fiquei super surpresa da Lari ter me convidado e eu aceitei, claro. Ela é uma pessoa que gosto muito, que a gente, nossas ideias batem bastante. E eu acho que seria super legal ter tudo com vocês, porque é um assunto super abrangente. A gente consegue trabalhar muito com ele. Enfim, é Ô, isso. Ju, a Yara colocou aqui que o seu áudio está um pouco distante. Eu acho que tá baixinho para o pessoal. Tem Deixa eu como. ver. Assim fica melhor? Eu acho que sim. Vamos ver se. Deixa eu. Ju, mandar um beijo aqui para você, ó. O Alif, a Luana, a Bruna, a Mara. Uma galerinha aqui, ó. Seja bem-vindo, Um pessoal. Então, Ju, eu até começo essa live para quem acompanhou os stories, né? Que aconteceu até uma falha pessoal minha, que eu fui falar do construtivismo, acabei falando que construtivismo é uma metodologia, né? E a gente sabe que não é uma metodologia, e sim uma teoria. Aí eu gostaria que você explicasse por que a gente ainda tem essa dificuldade de entender o construtivismo como uma teoria e às vezes acaba levando isso para a escola como uma metodologia de ensino. Fala um pouquinho para a gente. É, tem muitas escolas que se destinam construtivistas e aderem ao construtivismo como se realmente fosse uma técnica, como se fosse um método, e a gente vê que realmente não é. Se a gente pesquisar um pouquinho, a gente vai entender que ele, na verdade, é uma teoria, ele é um conceito. Uhum. Então, não existe atividade construtivista. Na verdade, é uma teoria de aprendizagem que tem muita ligação com a teoria a epistemologia ética, um estudo que faz para entender como que acontece o processo de ensino-aprendizagem do jeito, como que ele
como que funciona esse conhecimento, ou melhor, como que ele constrói esse conhecimento. Aham. Então, a gente vai estar estudando isso, muito práticas, estão ligadas ao construtivismo, que a gente vai estar falando agora. E eu acho que por isso acaba confundindo as pessoas. Entendi. Ju, o seu áudio está um pouco travando assim pra gente. Eu não sei Eu vou, se é a distância. Não sei, tá eu vou travando um pouquinho. deixa eu ver aqui, peraí. Tá bom. Para quem conseguiu entender a Juliana, como a gente fala que tem essa confusão, né, do construtivismo, o construtivismo, na verdade, é uma teoria de desenvolvimento da psicologia, né, que é muito usada na educação, mas realmente ela foi estudada pelo Piaget, né, como a gente conhece construtivismo, pelo Piaget, e ele era um psicólogo, né? Não era um educador, mas os estudos dele ajudaram muito no campo da educação e até hoje ajudam muito, né, a lidar com isso. Essa teoria do Piaget chegou no Brasil em 1980. Ainda é uma coisa recente para a gente, então por isso que eu acho que ela não é uma coisa muito, vamos dizer assim, que deu muito certo no Brasil. É algo ainda que está crescendo, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, debater sobre isso, sobre o construtivismo, como que a gente vai utilizar o construtivismo na educação, como essa teoria desenvolve o ser, né, para aprender. Para quem não conhece, o construtivismo ele tem uma ideia de construção. Construção do quê? Uma construção da aprendizagem. Então, Ju, você quer falar para eu ver se o seu som melhorou? Testando. Ficou melhor. Ficou melhor? Ficou. Agora essa câmera tá deitada. É porque o encaixe do fone é bem na parte de baixo. Peraí. Peraí, gente. A gente Vou tentar segurar. Eu acho que deu. Vamos lá. Você pode falar pra gente como o construtivismo ele é dado na relação do ensino-aprendizagem, né? Como que é feita essa troca na educação? Tá. Antes de tudo, eu tinha anotado uma frase aqui, eu fiz uma colinha aqui para mim, porque são muitas ideias e eu tento não me perder. E agora eu tinha anotado uma frase do Paulo Freire, para introduzir, né, nosso bate-papo, que é assim: ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Então eu já queria deixar aqui, porque a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre vai estar aprendendo com o outro, a gente vai estar construindo esse conhecimento a partir da nossa relação com o outro. Então, cabe muito a essa live também, porque todas as informações que a gente está falando aqui, nem sempre a gente vai 100% naquilo. Existem pessoas aqui, professores nossos, inclusive, que com certeza sabem isso daqui, ó, de cabo a rabo, né? Então a gente aprende, a gente trocando acaba ensinando pro outro também. E o construtivismo, ele tá muito relacionado com isso que eu acabei de falar. Porque o construtivismo, ele vai falar muito dessa interação com o meio e dessa interação com o outro. Então, é justamente a partir disso que a gente vai construir o nosso conhecimento. Porque na escola, como você me perguntou, no processo de ensino-aprendizagem, como que funciona isso? Normalmente na sala de aula, a gente sempre, é uma cultura, né, sempre enraizada até, de achar que o professor sempre vai estar ali como o centro de tudo, detentor do conhecimento, detentor da verdade, e que o aluno, ele é raso, ele é uma tábula rasa, ele não tem nada, nenhuma bagagem, e você vai despejar ali um monte de conteúdo nele, e pronto, ele aprendeu. E com esse estudo a gente percebe que não, que na verdade o aluno tem muita coisa, que ele tem mais experiências que a gente em determinados pontos, pode ter sim, que ele tem vivências que a gente ainda não teve, e é justamente dessa troca que vai acontecer a construção do conhecimento.
Então, nessa interação com o meio, dessa interação com o outro, é que as crianças, que o sujeito ele vai construindo o seu conhecimento. Essa é a ideia base do construtivismo. Pode falar. Ah, eu achei que você ia falar. Não, só dando continuidade, realmente é importante que você falou essa integração, essa troca, né? Que a gente fala da interação, que realmente que é o que está muito em alta a gente falar, né, na atualidade, é falar do protagonismo, né, da criança, né, do estudante. E realmente o construtivismo, ele é pautado muito nisso, né? Porque a criança, ela não vai para a escola sem ter ideia nenhuma, como você disse, né? Então, ela vai trazer toda a sua experiência Só de sabe vida, toda algo. a sua bagagem cultural para a escola, né? E se na escola a gente não souber como usar aquilo com a criança, a gente acaba tendo um bloqueio com ela, né? E a gente tem que criar um vínculo com o Justamente. aluno, né? Para criar esse vínculo, a gente tem que ter uma escuta, né? Tem que escutar o aluno, a gente tem que permitir a participação desse aluno, né? O que você acha disso? Fala um pouquinho. É super importante. Inclusive, como eu disse anteriormente, como a gente discutiu, não é um método, mas existem métodos que trabalham com construtivismo. Então, por exemplo, uma atividade, um trabalho em grupo. Poxa, o construtivismo ele está ali, porque o aluno ele vai construir com o outro através de uma explicação diferente da dele, ele vai olhar assim, ele vai criar uma hipótese e ele vai fazer uma relação ali com o que ele sabe, com o ponto de partida que é o conhecimento prévio dele. E é justamente assim que se dá, num trabalho em grupo, numa roda de conversa. Então, por exemplo, normalmente escolas que se dizem construtivistas, elas normalmente vão trabalhar com salas de aula que a estrutura são em círculos, justamente para ficar mais fácil essa comunicação com o outro, para ter essa discussão, para não ser ali, sabe, Sim, olhando para o isolado, professor, né? enfim. Uhum. Exatamente. Então, a leitura vai proporcionar essa construção do conhecimento, porque o aluno lendo, poxa, ele tem contato com isso, ele vai criar hipóteses, ele vai ter ideias, ele vai comparar com o conhecimento que ele achava que era o certo, e ele lendo, ele percebe, poxa, não, então é isso. Então, ele faz relações. Isso é construção, né? Isso, Ju, e você falando isso, você me lembrou da pergunta da Tata Siqueira, que ela mandou, né, no Instagram. Ela perguntou assim: como deveremos aplicar na sala de aula o construtivismo? Que é o que você está falando, né? Exatamente. Então, num trabalho em grupo, também está muito em alta a metodologia ativa, que Sim, isso é mais que fundamental, né? Mas não exclui a possibilidade na educação infantil de sim. que o aluno ele inverta o papel como professor. Então ele tem algo ali, ele pesquisou, ele fez um projeto, poxa, ele vai lá, ele apresenta aquele projeto, os alunos, os colegas tiram dúvidas. Então toda essa troca ela é muito válida para a construção do conhecimento do aluno. Então o brincar é importantíssimo, porque nas relações de brincadeira ele também vai estar construindo algo. E tudo isso faz parte, tudo isso é necessário para a construção, é necessário para a consolidação de todo o aprendizado que ele tem. Isso, é muito bacana que você falou. É até uma coisa também na educação infantil que a gente está trabalhando muito, que é a relação de projetos, né? Criar projetos e geralmente esses projetos a gente sempre vai se basear no que é na necessidade da turma, né? O que que aquela turma me apresenta, que ela gosta mais, do que ela interage mais. Então a gente está fazendo uma abordagem, né? Durante o ano com durante o bimestre, né? Com essa criança, com essa turma. E aí a gente vai criando os próximos projetos de acordo com isso, né? Então, realmente é uma Exatamente. participação ativa dos alunos, né? Os alunos, mesmo Exato. E pequenos, eles podem opinar, a gente pode perguntar e devem. questionar, né? Isso é fundamental. E também a gente trabalha muito a autoestima da criança, né? Dela se sentir importante. Tô ali, eu tô participando, né? A gente trabalha também essa questão de empoderamento, né? Que
com essa palavra nova, Sim, mas eu acho que envolve muito isso, né? De pertencimento, a criança entender que ela tem voz e tem direitos é também, né? importantíssimo. A gente trabalha muito isso. Também tem a questão que a gente ouve muito a respeito das críticas. Ah, então construtivismo é o professor não fazer nada, o professor deixa lá na mão da sala e eles fazem. Não é assim também. O É, professor, ele tem o papel de mediar o aprendizado ao todo, né? Então ele vai. Só que o que acontece? Qual a diferença? Ele vai partir do conhecimento prévio do aluno, a gente fala que é o nosso ponto de partida, e ele vai indagar, ele vai desafiar o aluno com algo que ele não sabe, que vai gerar um desequilíbrio, que também faz parte da teoria do Piaget. Se vocês quiserem, eu posso explicar um pouquinho também do que eu aprendi. Não sei, a gente tem tempo? eu acho que dá pra, se for rapidinho, só deixa eu falar duas coisinhas aqui, Ju, antes de você começar. A Mariana Monte colocou, né, a cara da Ju, quem ama o construtivismo, de felicidade de falar sobre, realmente. E é como eu falei, né, que o construtivismo ele ainda é muito recente para a gente, né? Assim, para o Brasil é algo muito recente. Então, eu acho que essa crítica geralmente vem de quem ainda não conhece absolutamente o construtivismo em si, né? Então, pode falar, Ju, pode falar, que dá tempo. Então, essa teoria chama equilibração marjorante. A gente até teve uma explicação com a nossa professora de geografia, lembra, Silvia Paula? Silvia fala. Ela basicamente se dá, ele explica que a construção do conhecimento ela se dá numa situação de desequilíbrio. Então, é o ponto de partida. A criança, o sujeito, ele vai enfrentar alguma situação que vai desequilibrá-lo por ele não conhecer aquele objeto, por ele não se apropriar disso. Isso vai gerar um incômodo nele, primeiramente. Então, é a partir desse incômodo que ou ele vai ignorar esse incômodo, ou ele vai ter curiosidade sobre. Quando ele tem curiosidade sobre, vai ocorrer a fase de assimilação. Porque ele vai olhar aquilo, ele vai perceber, ele vai assimilar com alguma coisa que ele conhece. Então, que é justamente a assimilação, ele vai assimilar com alguma coisa que ele conhece, por exemplo, uma boneca. A criança nunca viu uma boneca na vida. Quando ela olhar a boneca, ela vai achar que ela vai relacionar com o que ela conhece daquilo. Parece que é uma pessoa, então ela vai se apropriar disso. Mas com o tempo ela vai perceber é, que a pele é diferente, que não é como a nossa, não tem a mesma textura, que a boneca ela não respira, que a Ah, boneca ela não interage. Então ela vai perceber que não é uma pessoa, ela já vai descartar. E ela vai começar a criar relações, vai criar hipóteses, até hipótese. chegar no período de acomodação. Quando ela acomodar, quando ela faz a acomodação, é que ela entende que ela faz a diferença daquilo que ela achava que era e do que realmente é. E ela entra em equilíbrio porque ela consolidou esse aprendizado. Então, é justamente assim que ele vai explicar que é construído o nosso conhecimento, é sempre através dessa situação de desequilíbrio. E é justamente por isso que eu acho que, na minha opinião, assim, a palavra-chave do construtivismo que eu colocaria seria desafio. Porque a criança ela tem que se sentir desafiada e o professor ele vai cativar isso, ele vai colocar ela numa situação que ela tenha que pensar, ela tenha que refletir sobre aquilo e vai acontecer esse processo e é a partir disso que ela vai construir o conhecimento sobre determinado objeto. A Gabriele colocou aqui, linda, ótima explicação. Tata Siqueira também, ótima Obrigada, gente. explicação. Adorei, verdade. E essa coisa de que a gente sempre está aprendendo, né? O construtivismo acredita nisso, que o conhecimento nunca a gente sabe de tudo, como você falou, né? Sempre tem algo novo para se aprender, né? Algo novo para se descobrir. Sim. A Yara Filho colocou parabéns, meninas. Obrigada, Yara. Obrigada, Yara. Um beijo. Eu Então é gostaria de justamente saber se isso. quem está assistindo a live tem alguma dúvida para mandar aqui para gente. Enquanto vocês vão pensando nas dúvidas, nas perguntas aí, eu vou
começar. Agora eu vou começar com a pergunta do Denis, né? A mais difícil. Ai, gente, essa pergunta fez eu ficar pensando o dia todo. Aí, ó, desequilíbrio, tá vendo? A gente vai. Ó, foi o nosso desafio do dia Foi, responder essa pergunta, foi. né? Para quem não sabe, o Denis Bezerra foi nosso professor na faculdade, né? E ele jogou essa bomba para a gente responder. Eu vou ler aqui e a Ju responde, eu te ajudo, Ju, a gente vai fazer essa troca, tá bom? E, ó, Perfeito. O Denis colocou assim: quais as possibilidades construtivistas em um ambiente marcado pela vulnerabilidades sociais, de estrutura familiar, violência, fome, tráfico, falta de aparelhos culturais, saneamento básico e etc. Os limites de recursos financeiros e materiais presentes nas escolas públicas. Então, ele trouxe uma questão da escola pública, né? Como a gente lida com o construtivismo numa escola pública onde a gente sabe que realmente tem muitas questões sociais, né, estruturais e raciais que a gente tem que lidar, né? Ju, pode começar. Então, o Denis me fez essa pergunta de manhã. Logo em seguida já mandei para a Lari, porque é uma pergunta muito boa, Bom, que causou incômodo de não saber de prontidão como que eu responderia isso. E, cara, isso é fantástico. Em seguida, eu já chamei algumas amigas, eu chamei a Gabi para me ajudar, a Gabi me ajudou. Chamei uma outra amiga que não está aqui, a Ludmilla, está muito ligada com essa questão social também. Então, falei, ela vai saber me dar um caminho. A Andrea também, enfim, conversei com a Lari. E, a princípio, eu fiquei sem saber o que responder, porque, ao meu ver, eu estudei sobre o construtivismo, eu pensei muito como algo muito cognitivo. Então, uma teoria cognitiva, uma teoria que vai explicar como se dá o processo de aquisição, de construção do conhecimento, e realmente não tinha parado para pensar ali no vamos ver, na prática. Então, quando eu parei para pensar, a Ludmilla conversou comigo, ela problematizou para mim, assim, e eu pensei, né? Realmente, ele tem razão nessa pergunta, porque a criança que está em estado de vulnerabilidade, ela, muitas vezes, ela não tem nem o que dela por direito, o mínimo, um café da manhã antes de ir para a escola. sim. Então, a criança que passa por uma violência, a criança que está vulnerável, que está com fome, como que ela vai se concentrar em aprender? Você acha que a preocupação dela vai ser aprender? Eu acho que essa seria a última preocupação dela, de tudo que ela vive ali. Então, é muito difícil você trabalhar com esse tipo de realidade. Eu acredito que você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter um olhar muito sensível para saber como que você vai trabalhar com aquele aluno. E a resposta que eu tive, assim, uma das respostas que eu tive, porque eu fiquei pensando nisso o dia todo, isso realmente me incomodou. Eu estava me arrumando pensando nisso. E eu creio que a saída, como que você vai trabalhar com essa criança no construtivismo, eu acredito que uma das questões é trabalhar com os recursos que você tem na escola. Então, por exemplo, você vai trabalhar com a natureza, você vai trabalhar com recicláveis, materialmente falando, tá? Você vai trabalhar com recicláveis, você vai trabalhar com a natureza, você vai trabalhar com recursos que ela tem ali, objetos da sala de aula, vai trabalhar com situações imaginárias, situações, problemas que a criança vai encontrar para desvendar. E, enfim, tudo isso, sempre partindo da realidade daquele aluno. Então, você tenta conhecer um pouco da realidade desse aluno, saber ao menos qual é o meio que ele vive, qual é a cultura que ele tem contato, como que funciona. E você vai partir de coisas que despertem o interesse dele, porque provavelmente essa criança ela vai estar dispersa, ela não vai querer saber daquilo que não é interessante para ela, óbvio. Então, se você trazer algo que chame a atenção dela, algo que faça parte da realidade de verdade dela, já é um ponto positivo para essa criança prestar um pouco mais de atenção e se interessar sobre as aulas,
sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo construído ali com a turma. A questão dos trabalhos em grupos, porque as crianças normalmente. É que tudo depende, é muito generalizando, né? A gente está generalizando, mas tudo depende muito da região que a criança está. Normalmente, a região que ela está, as crianças ali elas vão partilhar da mesma realidade, possivelmente. Elas vão ter coisas em comum. Então, você partindo disso, dessa troca, eles mesmos entre si, eles vão compartilhar, eles vão fazer associações, eles vão construir esse conhecimento com outro e com o professor, claro. Então, pensando também na questão do construtivismo, ele está muito ligado à questão da criticidade, da emancipação do aluno. Então, isso é necessário, é fundamental para a educação, no geral. Então, você vai trabalhar isso com essa criança mais. Aquilo que você falou justamente sobre a autoestima, acredito que está ligado também para a criança entender que, não, que aquilo que ela está passando, que na escola, eu posso até estar equivocada, se eu tiver, vocês podem comentar, fiquem à vontade. Na escola, ela tem que sentir que é um lugar seguro, ou ao menos deveria ser um lugar seguro para ela. Então, na escola, ela precisa sentir essa segurança, ela precisa se sentir à vontade, se sentir confortável, se sentir autônoma, e para justamente ela ter voz, para ela conversar, para ela construir. Então, eu acho que é um misto de tudo isso que eu falei, foi tudo que eu fiquei pensando durante o dia. O Denis, que fez a pergunta, se ele quiser comentar alguma coisa, vocês que estão na live também, fiquem à vontade para compartilhar a opinião de vocês. Como que vocês acham que isso é trabalhado com alunos em vulnerabilidade? E você também, Lari, o que você pensou a respeito? Ju, pelo que você falou, eu só tenho a acrescentar, no caso, a questão dessa relação da família com a escola, que é a comunidade, né? Não só a família em si, desse aluno em si, mas todo o entorno dessa escola, né? Trabalhar essa relação. A comunidade saber o que a escola propõe, a escola está aberta para receber os pais, os familiares, sabe? E tentar entender a realidade desse aluno. Por exemplo, esse momento que a gente está passando de quarentena, tem criança que está em casa sem ter o que comer, né? E a sua única refeição seria na escola. A gente está vendo isso, que é uma realidade muito comum, nossa. É até triste ver isso na televisão, porque é de tão comum que é, né? E tem estados que realmente eles estão fornecendo alimentação, né, para essas famílias mais carentes. Então, pelo que você falou, eu acho que essa questão da comunidade, família, eu vou dizer por mim que eu fiz estágio em uma escola pública onde eu estudei, e nessa região, é uma região pobre, assim, uma região, né, região de comunidade, isso. E nesse momento, nessa escola, eu estava lá como estudante, né? Eu já estava com uma outra visão, eu não era mais a aluna ali, né? Então eu acabei olhando com outro olhar aquele ambiente. E eu vi muito que realmente essa questão da violência que o Denis abordou também, isso aconteceu ali. Eu vi, por exemplo, um aluno que estava sendo violento ali com a direção, mas aí a gente tinha que tentar entender o porquê daquele menino, daquele aluno tá daquele jeito, né? Porque se ele é o menino, eu acho que tinha 16 anos, 16 anos de idade, tá? Esse excesso de fúria, alguma coisa acontece com ele na casa dele, a gente precisa entender isso, né? E se tem crianças, sim, com certeza. Crianças que infelizmente acabam sofrendo abusos em casa, né? E ela precisa, como você falou, ela precisa se sentir segura na escola para até esse assunto ela poder abordar na escola. Então, o professor também tem que ser aberto a tudo. Eu acho que um professor de escola pública, principalmente, não tem que ser um professor que fechado aos tabus. Eu acho que a gente tem que sim trazer esses assuntos polêmicos para a escola de aula e a gente debater com os alunos esses assuntos e trazer a realidade deles e fazer com que eles entendam o porquê daquilo, né? Que tem toda uma história, um contexto social, histórico ali por trás daquilo, né? E eu acho isso muito válido a gente trabalhar também na educação. Deixa eu ver quem mandou aqui. Justamente.
Isso. Então, eu acho que realmente essa questão da família, a comunidade, tem que estar junto. E essa escola que eu fiz estágio, a família, a comunidade era muito participativa. Então, eu fiquei muito feliz de ver e Aham. realmente ajuda essa relação de troca, de conversa, de ter reuniões com a família é fundamental. O Denis colocou aqui. Perfeito. Temos sempre que tomar o cuidado de ver os estudantes das escolas públicas como coitadinhos. Ai, Em ambientes vulneráveis socialmente também se produz conhecimento, cultura e pensamento crítico. Perfeito seu sim, raciocínio, Ju. A Yara colocou aqui excelente, Mariana colocou perfeito também. Então, tem muitas questões assim que a gente vai ter que trabalhar na sala de aula, né? Não tem como evitar. A gente vai ter que ter esse contato. É um impacto, né? Eu acho que, sim. E a gente, como você mesmo falou, na educação pública é o maior desafio para o professor, principalmente para trabalhar com essa teoria na educação pública, né? sim, e é justamente, eu acho que essa conversa que a gente tem, essa troca que a gente teve agora, ela só reforça, ela só reafirma tudo que a gente estava compartilhando agora, de como isso é precioso, de como isso funciona e dá super certo. Porque a gente conversando, a gente vai criando relações, a gente vai lembrando de algo que a gente passou e vai acrescentando, e assim a gente vai construindo junto, né? Isso que o Denis falou é super verdade. E me fez realmente lembrar agora, nesse momento, que a gente. Lembrar não, né? Pensar que a gente deve e deve partir disso. Porque de uma situação de vulnerabilidade, dependendo de qual tenha sido, a gente pode partir disso para realizar um debate, para fazer uma roda de conversa sobre aquilo, para Sim, desafiar o aluno, colocar ele numa situação de encontrar uma solução, não uma solução, né? Porque dependendo é muito difícil, mas medidas de como, enfim, medidas sociais. sim. Eu acho que tudo isso é válido. Criar vínculo para que os alunos também participem mais, né? Que eles realmente tenham voz ativa ali no processo, né? Que eles possam participar mais das decisões da escola. E até nessa escola onde eu fiz estágio, os alunos eles decidiam quais passeios eles queriam realizar. Então, isso é legal, porque isso é a É muito participação do importante. aluno. Eles estão ali não é porque a escola é pública, vai qualquer passeio, não. Eles têm o direito Não, de decidir para onde eles querem ir, o que eles querem ver, né? Então, eu acho muito bacana sim. também o aluno Eu ter estava esse sentimento de pertencimento, né? Pode falar. justamente. Eu estava conversando com a Andrea, né? Agora há pouco eu coloquei a situação para ela e ela me fez lembrar de uma aula que a gente teve com a professora Flávia. Para quem não sabe, a Flávia é uma professora que não dá nem para falar uma disciplina, né? Porque ela está com a gente há tanto tempo e fez muito parte da nossa formação, né? Como um todo. E ela lembrou daquela aula que a Flávia conversou com a gente, justamente sobre problemas, de colocar problemas para a criança, de colocá-la numa situação dessa, e ela comentou que viu em algum lugar uma professora que estava com os alunos, falou que eles iam fazer um passeio, e estava muito sol, eles esperavam o motorista do ônibus chegar, e o motorista não chegava, nunca, 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 até que eles voltaram para a sala e ela fez uma roda de conversa e colocou ali com a criança, né? Com as crianças, na real. E aí, como vocês estão se sentindo? E todo mundo reclamando do calor, da espera. E foi um momento de troca que eles colocaram o que eles estavam sentindo, de compartilhar os sentimentos deles, e juntos eles terem esse momento. E logo após ela fez um momento de imaginar que ia no passeio, de falar o que poderia mudar, o que o motorista poderia fazer de diferente. Enfim, criar soluções para aquele problema, Soluções, né? Com quem que a gente verdade. pode falar? Com quem que a gente pode falar, reportar que aconteceu isso,
que a gente não teve nosso passeio, como que a gente vai atrás desse nosso direito, enfim. E tudo Legal. isso é muito válido. Então, justamente numa escola onde pode não ter recursos, ou que é realmente necessário, o professor ele tem autonomia para inventar. Eu acho que é justamente isso que dá todo o brilho, né? No É. professor, todo o diferencial. A partir de uma situação aparentemente sem solução, ele consegue, junto com os alunos, construir algo, debater sobre aquele problema, melhorias, enfim. Eu acho que tudo isso em conjunto dá muito certo. Isso. A Maria Carolina colocou essas nossas alunas são demais. Obrigada. A Mari Forte, ela colocou ai que orgulho. E a Yara acabou comentando que é bom que tivemos esse contato com os desafios por meio dos estágios. Realmente é um momento de aprendizagem, né? É um momento de Sim, ver na realidade, né? E uma coisa que é muito comum a gente escutar, né? Até eu acho que da pedagogia, né? Muita gente escutou isso, que teoria e a prática são diferentes. Eu não concordo com isso, né? Para mim, quem diz isso é uma pessoa que realmente não sabe o que está fazendo, aí se justifica com esse argumento, né? Eu acho sim. que tudo que a Elas gente se vê na complementam, né? isso, tudo que a gente vê na faculdade, a gente vai ver no dia a dia, na prática. É que a gente tem que Sim. saber interpretar, né? Que é igual o construtivismo. Dependendo do nosso olhar, a gente vai saber interpretar aquela situação. Ou às vezes não, né? Eu não lembro quem que estava conversando com a gente. Ah, você já se formou, desculpa. É uma aula que eu tive. Estava Ah, acostumada a ficar com você. Foi uma aula que a gente teve recentemente, agora, acho que essa semana, que a gente falou sobre isso, que a teoria só ela não tem sentido nenhum. E a mesma coisa a prática. Então tem que ter essa troca, tem que ter essa junção da teoria com a prática. Enfim. o, o Denis colocou aqui um desafio na educação pública hoje é a desconstrução do pensamento acadêmico burguês do homem branco e elitizado. Isso mina o olhar autêntico sobre o aluno e do capital cultural que este possui. É, realmente, Profundo. concordo. Fiquei até sem comentários depois dessa. Gente, tem horas que a gente não tá preparada, né? Mas A Maria é Carolina colocou. justamente. Por isso, Denis, que a pluralidade de discursos e narrativas é tão importante. Adorei. Isso é verdade. Por isso que a gente tem que trazer vários olhares para os alunos, né? Várias possibilidades. Essa questão de cultura, né? Trabalhar várias culturas, que é muito bacana, até culturas regionais, né? Que Multiculturalismo. o nosso país é rico de cultura, né? A gente trabalha várias culturas regionais. Isso é muito bacana mesmo, de trabalhar na educação infantil, fundamental, no ensino médio, todas as idades, né? E realmente é A nossa, desconstrução. sim, a nossa conversa, eu acho que a maioria das coisas que a gente falou está muito relacionada também ao ensino fundamental, né? Foi um pouquinho direcionada, eu diria. E quando a gente para pensar na educação infantil, a educação infantil ela é a base. Então, tudo isso que a Sim, gente está discutindo, ela tem que vir desde a educação infantil. A criança verdade. pequena, ela já tem que estar ali em contato com diversas culturas, ela tem que estar problematizando, ela tem que estar em situações de desafio. É, é desde pequenininho mesmo. Isso. E, enfim, Concordo. Eu tinha visto aqui uma pergunta, mas as pessoas estão gostando, estão mandando palminhas. ai, que bom, Que bom, gente. E que a gente agradece bom, também essa participação, né? Que deixa o bate-papo muito mais enriquecedor pra que gente, né? interessante. Sim. Interessante. É, realmente, eu e a Ju ficamos no
pensamentos e poder ter esse debate, né? Que eu diria que é um debate, né? E a educação de hoje, a educação atual, realmente tem que ser uma educação que vai desconfigurar muitas coisas que estão muito enraizadas na nossa cultura. Então, o professor, ele tem que realmente estudar muito, ele tem que. Eu acho que o estudo não é só um estudo exterior, mas um estudo interno também. Eu acho que a faculdade de pedagogia fez muito isso comigo, de eu ter um olhar para mim mesma, para tudo o que eu passei na minha vida, as coisas que aconteceram na minha vida, o porquê, né? É tipo assim, resposta para os nossos porquês. Eu acho que na educação a gente tem muito isso, né? E é legal a gente passar isso para os nossos alunos, né? Por exemplo, Sim, você nascer e morar numa favela não é uma opção, foi algo que foi estabelecido para você, né? Então é legal exatamente. você saber por que isso aconteceu, por que você mora nessa região, né? Sendo que você queria morar em outra região. Eu acho que isso é muito válido. Sim, discutir essa cultura, discutir a história, discutir tudo isso é super importante, é super válido, é super necessário. E eu acho que é o sentido da educação, né? Essa troca, é esse desconforto que faz a gente ir atrás, que faz a gente pesquisar, que faz a gente conversar com o outro para obter informações. É um conjunto. Isso. Até o filho da Maria Carolina está participando da live, hein? Mandou mensagem aqui. Beijo, tudo. Um beijo. Ah, eu queria ver se mais alguém mandou mensagem aqui. Deixa eu ver se mandaram mais perguntas para Gente, eu vocês têm alguma responder. pergunta, alguma situação para compartilhar com a gente? A Jaque entrou agora. Oi, Jaque. Ah, saudades, Yara. Denis, saudades. A Yara tá matando saudade aqui dos professores da nossa live. Ai, ai. Gente, vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão para abordar aqui pra gente? Aproveita, esse é o momento. Se tiver alguma crítica também, Também, estamos abertos a isso, né? o erro é importante, o erro faz parte do processo e é a partir do erro que a gente constrói também. Olá, Jaque, seja bem-vinda. Kelly entrou também, seja bem-vinda. Ju, eu acho que vou ter que encerrar essa live, já está em uns 53 minutos, não vai ficar muito extensa, mas a live vai ficar gravada aqui. Gente, eu prometo também baixar essa live para jogar no YouTube. Ó, duas participações aqui, deixa eu ver. Que a Yara colocou, o pessoal tá escrevendo agora. Eu falei que Sobre falou que ia encerrar. Ó, a Yara colocou, aproveitando, só queria agradecer que vocês são maravilhosas e arrasaram. Obrigada, Yara, Ai, pelo gente, carinho, obrigada. satisfação também. O Denis colocou, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra vocês. Lindas, orgulho da porra de vocês. Olha, obrigada. Obrigada. Essa pergunta bombástica que deu todo um outro Uma direcionamento. repercussão. Né? A gente tivemos uma ideia, uma proposta e realmente com essa pergunta a gente acabou indo para outros caminhos. Isso foi muito bom. Sim, foi muito A bom. Mariana colocou Larissa, quando será a próxima live com a Ju? Boa pergunta. Já deixamos ó, Ju, já tá convidada para uma próxima live aqui, tá vendo? Foi cobrada. Ai, gente, Eu adorei imagina. essa participação, queria agradecer muito por você ter aceitado o convite. Logo de cara você aceitou, eu fiquei muito feliz com isso. Que ver intensa que eu tava, né? Morrendo.
Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Não teria muito sentido sem a participação de vocês. Verdade. Foi incrível, foi muito bom compartilhar isso com vocês, porque é algo que a gente acaba discutindo na faculdade muito. Um pouco aqui, enfim. Fragmentado, né? E fazer toda essa relação, juntar assim, tudo de uma vez e conversar sobre é muito, muito construtivo, é muito válido. Então, muito obrigada. Gostei muito da experiência. Obrigada, Lari, pelo convite. Que isso. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E sim. Isso aí, ó. Obrigada por Vamos todos. marcar uma próxima depois, né, Ju? Você topa? Uma Eu próxima? topo. Ah, que bom. Topo super. Marco sim, vou marcar uma próxima, porque o pessoal adorou e realmente eu adorei também. Pela gente, a gente ficava aqui mais de uma hora, né? Mas tem um horário a live, então vou ter que encerrar mesmo. Meninas da Pedagoni 9, saudades. Curti muito. Obrigada, gente, por todo mundo Um ter beijo para participado, pela vocês. interação de vocês. E é isso aí. Essa live vai ficar gravada para quem entrou agora no finalzinho poder assistir novamente, tá bom? Tchau, Ju. Muito Um obrigada. super beijo. Tchau. Tchau, Obrigada tchau. pelo convite. Obrigada pela presença de vocês. Até mais. Até mais. Um Tchau. beijo. Beijo.